Olá, queridos amigos, estamos de volta para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós comentaremos algo a respeito da introdução, para que nós consigamos visualizar sobre o que vai se sustentar o raciocínio de Kardec, o trabalho de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são os objetivos dessa obra? Nós poderíamos sintetizar dessa forma. As matérias contidas no Evangelho, diz Kardec, são repartidas em 5 partes. Isso, o Evangelho mesmo original. Os atos comuns do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que originaram os dogmas pela Igreja e o ensinamento moral. Ora, a doutrina espírita não vai se preocupar com outra coisa senão o ensino moral, porque com o ensino moral nós conseguimos estabelecer uma linha de raciocínio que não deixa dúvidas. Não existe discussão em cima da moral do que o Senhor Jesus trouxe. Não existem interpretações diferentes. Então, Kardec não se preocupa em discutir a vida do Cristo, se ele existiu, se ele não existiu, se o corpo físico dele era físico ou não. Preocupa-se Kardec com o ensinamento moral, que é aquilo que nós precisamos compreender para colocarmos em prática em nosso dia a dia aqui na Terra. Mas ele vai discutir a autoridade da doutrina espírita. Ele vai apresentar para nós o controle universal dos ensinos dos espíritos. O que ele quer dizer com isso? Cada um de nós tem determinada opinião acerca de determinado acontecimento. E se está se recebendo notícias ou informações do plano espiritual através de espíritos, e que o que precisa ser dito é a verdade, ora, muitos espíritos tomam à frente esse trabalho. Kardec leva em consideração que só vai valer como real aquilo que não só faz parte da razão, mas como é uma verdade dissipada por vários espíritos para vários médiuns em vários lugares do mundo. Então, o controle universal dos ensinos dos espíritos elege aquilo que é o mais racional e aquilo que está em condições para que todo mundo possa entender de uma forma uniforme, né? E ele vai trazer também notícias históricas, que são as personalidades da época, aquelas que conviveram com o Senhor Jesus, como eles viviam, como eles se formavam enquanto sociedade, de que forma eles se relacionavam uns com os outros. Kardec vai então descrever os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os portageiros, fariseus, escribas, saduceus, essênios e terapeutas. São grupos, são sociedades que viviam em separado, mas que viviam com um determinado relacionamento. E Kardec vai estabelecer para nós outros a forma como esse povo vivia, para que nós pudéssemos e para que nós possamos compreender o contexto social que o Senhor Jesus vai enfrentar com a sua presença aqui na Terra, né? Então, para cada um desses grupos, Kardec traz como eles viviam no sentido de valores, de entendimento, de comportamento, né? Dessa forma, a gente consegue mapear a sociedade como um todo, onde o Senhor Jesus viveu. Mas Kardec também, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer para nós a figura de Sócrates e a figura de Platão, que são 2 filósofos gregos que viveram entre 400 e 500 anos antes do Senhor Jesus. E por que Kardec está colocando Sócrates e Platão num contexto de estudo do Evangelho do Senhor Jesus? Sócrates e Platão vão trazer para nós uma filosofia fundamentada na pré-existência do espírito. Ou seja, a filosofia socrática e também a de Platão leva em consideração o ser pensante que já existia antes do mundo físico e existirá em continuidade à vida depois do mundo físico. Então, eles são considerados precursores da ideia cristã e do espiritismo. Dessa forma, nós vamos compreendendo que o estágio evolutivo nosso aqui precisa de informações
sobre informações. Então, algumas coisas são feitas já preparando um terreno para outras coisas que virão. Por isso que Sócrates e Platão, com as suas filosofias, né, repetindo de 400 anos antes, vai nos introduzir um pouco mais na mensagem do Cristo. E aí, Kardec vai utilizar um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, justamente para nós compreendermos que aquilo que eles disseram na Grécia acaba por impactar em toda a civilização da época, no entorno não só da própria Europa, mas também no entorno ali do Oriente Médio, onde o Senhor Jesus apareceu. É muito importante que a gente entenda que as coisas acontecem para que aquilo que vem hoje seja um pedaço do alicerce daquilo que virá depois. Então é preciso um preparo para que nós possamos compreender o Evangelho. Esse preparo já foi colocado anteriormente por Sócrates e Platão. Então, o objetivo principal desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensinamento moral, que já existia através de Sócrates e Platão e outros filósofos, mas especialmente os dois, e depois vem com o Senhor Jesus. Pensemos e estudemos isso para que nós possamos compreender a mensagem do Cristo. Muita paz.